Bom dia, queridos amigos. No dia 7 de setembro de 2023, às 6 horas da manhã, estamos gravando este vídeo avulso, que será chamado Achamento não é descobrimento. Vamos dar aqui apenas o primeiro parágrafo da carta de Pero Vaz Caminha, que contraria a tese do descobrimento. Então, agradecimentos a todos, o pedido de fazerem o sinalzinho do gostei, o like, o pedido de se inscreverem no canal, aqueles que apenas são visualizadores ocasionais, e que os inscritos se inscrevam no nosso Colégio dos Magos Caldeus ou Universidade do Egito. Então, agradecemos aos nossos caribus que sustentam o nosso canal e nos dão uma vida digna. Feitos esses agradecimentos, nós vamos iniciar com um fato que não é o de hoje, mas chegaremos ao de hoje. Porque não há independência de um país que não existisse. Então, nós vamos começar pelo suposto descobrimento do Brasil. Mas vamos chegar à independência, comemorada hoje. Mas vamos então fazer isso. Vamos fazer uma viagenzinha ao passado e vamos ver o que foi de fato o descobrimento. Bem, isto aqui pertence a uma coleção de história que é fasciculada. Aqui nós temos como ela foi editada pela Bloch Editores, aquele que foi quebrado pelo movimento sionista mundial porque era contra os bancos, e aqui é o primeiro fascículo. Todo o material foi vendido em bancas de jornais por fascículos. E é dele nós vamos tirar a matéria que hoje vai ser postada, embora não fale sobre independência, mas vai dar uma série que faremos, se Deus quiser, e que chegará a um aclaramento do que foi o descobrimento, do que foi a transmigração da família real para o Brasil e do que foi, finalmente, o objetivo que seria hoje a independência. Começamos, então. Aqui nós temos escrito o descobrimento. Claro, se estamos falando do Brasil, é o descobrimento do Brasil. Aqui nós temos uma grande cruz de madeira sendo erguida. E aí vamos ver o texto aqui embaixo, é curtinho. A elevação da cruz, diante da qual seria celebrada a segunda missa do Brasil. A primeira foi muito simples e vocês não imaginam a cruz que foi usada. Uma coisa sem nenhuma importância trazida por Frei Henrique de Coimbra, e era de metal, está aqui. Essa foi a cruz com que foi celebrada a primeira missa do Brasil. Foi algo muito simples. É de metal, está escrito aqui. Foi como uma pequena cruz processional, ou seja, com que se entrava no altar, trazida na frota por Frei Henrique de Coimbra, que ele rezou a primeira missa na terra brasileira. Logo, esta é a cruz da primeira missa. Esta foi construída para uma missa solene, depois de notificado o rei de Portugal. Acho que Dom Manuel I. Então vamos ler. A cruz diante da qual seria celebrada a segunda missa do Brasil simboliza, mais do que qualquer outro ato, aqueles dias de abril de maio de 1500, do mês de maio do ano de 1500, e a posse da terra recém-descoberta pelos navegantes portugueses comandados pelo nobre Pedro Álvares Cabral.
Os indígenas, que haviam ajudado na confecção da pesada cruz de madeira, rodearam Frei Henrique Soares de Coimbra. Os capitães da frota, marinheiros de armas e imitaram-nos. E todos se ajoelharam diante da celebração durante a cerimônia. O estandarte da Ordem de Cristo, que é a Cruz dos Templários, foram eles que financiaram a expedição, sabiam? Os Templários. A Cruz das Naus de Cabral é a Cruz dos Templários, que se vê no fundo da cena, mas é muito pequenininho. Aqui, ó, tem o estandarte, e esse estandarte tem a Cruz dos Templários, muito pequena. Aqui o escritor fala: Bloch não tinha papas na língua. E que continuaria depois sendo o símbolo da esquadra que chegaria até as Índias, que era o destino de Cabral. Só 30 anos depois desse ato, os portugueses mostrariam um interesse real pelo Brasil. Então, nós vemos aqui que o Brasil foi descoberto em maio de 1500. Descoberto? Não parece, porque eu descobri um documento da escuridão. Eu tenho, mas o meu primeiro volume de História do Brasil, que mostra essa carta, foi emprestado e não me devolveram. Contudo, eu achei o original e vou agora lê-lo para ver se coincide com isso aqui. Então, vamos a ele. Está escrito: Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro. É oficial. A carta de Pero Vaz Caminha. Senhor, posto que o capitão-mor dessa vossa frota, Pedro Álvares Cabral, os outros capitães, ou seja, eram 15 naus, tenho escrito a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Bem, gente, então vamos deixar claro. O escrivão, ou seja, o homem que era de letras, um gênio em literatura, de um estilo fantasticamente belo, chamado Pero Vaz de Caminha. Pero é Pedro. Então, ele diz que o Brasil foi achado. Ora, só se acha o que se procura. Então, aqui nós temos a prova de que o Brasil não foi descoberto. Ele foi achado. Vamos continuar. Isso é oficial, o que acabei de ler. Vamos terminar, então. Vou repetir. Não deixarei de dar a vossa alteza a nova notícia do achamento desta vossa terra nova. Se repetia muito palavra naquela época, não era considerado um erro ou um defeito de linguagem. Que agora, nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar conta a vossa alteza de outras coisas, o melhor que eu puder, ainda que para o bem contar e falar, agora vem aqui sua imensa humildade, o saiba pior de que todos fazer. Nada disso. Ele é genial. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia por certo que para aformosear, olha, a palavra é incomum nos nossos dias, para tornar belo, para enfeitar, nem afear, também não é, ou seja, não botar defeitos, não porei aqui senão aquilo que vi ou me pareceu verdadeiro. Esse é o primeiro parágrafo, a introdução da carta original de Pero Vaz Caminha, chamada por muitos a Certidão de Nascimento do Brasil, pouquíssimo conhecida dos brasileiros, porque não se quer que as pessoas saibam que o Brasil não foi descoberto, foi achado. Então, agora vocês podem pesquisar e vão ver, não acreditem.
se a verdade está aqui ou se está no que acabei de ler. O documento é fácil de encontrar, é só você digitar em um site de busca, Descobrimento do Brasil, encontrarão isso. Ministério da Cultura, está em cima, Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro, o selo de autenticidade e o título do documento, a Carta de Pero Vaz Caminha. Muito bem. Agora, voltemos à história oficial. Então, aqui nós temos o levantamento da cruz, já tínhamos falado a vocês, e lá o estandarte da carta da Cruz dos Templários, que é aquela cruz que vocês veem nas naus, nos navios da frota de Pedro Álvares Cabral. Vamos dar um pulinho aqui, para não nos estendermos muito, pretendemos chegar somente a 20. Aqui está, todo nobre tinha um escudo de armas, e esse era o escudo de armas de Pedro Álvares Cabral. Por que Cabral? Porque aqui em cima tinha uma cabra, e aqui tinha uma armadura, o elmo, uma armadura, e aqui mais duas cabras. Cabral vem de cabra. Então, e aqui está o monumento dele. Com 30 anos de idade, Cabral foi escolhido para comandar a grande frota armada pelo rei Dom Manuel. O jovem capitão, 6 semanas após a partida de Lisboa, ergueria a bandeira da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo era o nome que foi dado aos templários que fugiram do rei da França e do Papa para se refugiar em Portugal e na Holanda. Então, é o nome que encobria os templários fugitivos. E eles iam para o Brasil. Ou seja, eles iam numa aventura, não sabiam para onde. Pedro Álvares Cabral sabia. Tanto que ele sabia que ele se desviou. Muito bem, vamos ver. Era um domingo, na segunda semana de março de 1500. Ele chegou em maio, mas partiu de Lisboa no início do mês, domingo, num clima de festa. Dia 8 de março de 1500. Os navegantes assistiram à missa solene na ermida, ou seja, no eremitério, num tipo de construção franciscana, no Restelo, com a presença do rei e de toda a corte. Muito bem. Então, assim estamos falando da partida de Lisboa. Aqui nós temos a estátua de Pedro Álvares Cabral. Vou mostrar a sua mais importante. Aqui nós temos o responsável pelo acolhimento e pela estratégia. Olha, é um jovem. Está aqui. Aqui está o mestre de cerimônia, quem preparou essa pintura. Ou seja, preparou tudo para que esse documento ficasse para a posteridade. Vou ler. Desculpem. O infante Dom Henrique, de chapéu, à esquerda do oficiante da cerimônia, está aqui o infante, e aqui está o oficiante da cerimônia, todo de preto. Ele era Black Power. Foi o maior impulsionador das navegações portuguesas, filho do rei Dom João I, não é Dom Manuel. Então, ele não é filho de Dom Manuel, é de Dom João I, o mestre de Avis, filho bastardo de um rei. O infante cedo demonstrou seu talento militar, combatendo na África junto com seu pai. O mestre de Avis era guerreiro, muito adestrado. Muitas coroas da Europa pretenderam seu serviço na guerra, mas o apelo das ciências e do mar mostrou-se maior que as armas. Ou seja, ele tinha um afã e tinha toda a razão, porque ele sabia que os templários não seriam poupados e, durante algum tempo, ele os esconderia em Portugal e nas colônias portuguesas, mas, que ele iria agora começar, mas logo os reis
que tivessem algo contra os templários, os descobririam, principalmente o da França, e os matariam. Então ele providenciou logo para que os templários fugissem. Eram 1.500. Ficou conhecido como o navegador e foi glorificado pela história. Na corte, o infante estabeleceu-se em Sagres. Infante porque ele era muito jovem, infantil, ainda era jovem. E estabeleceu-se na cidade de Sagres, que ficou sendo conhecida como a capital das navegações. No Algarve, uma região da Espanha, de Portugal muito conhecida. E ali reuniu homens do mar e de ciência marítima para um trabalho conjunto daquela elite de várias nacionalidades. Então ele pagava a quem soubesse para fazer o que ele quisesse. Salvar os templários das mãos do rei da França e do papado e dos reis a que o Papa mandava, em quem o Papa mandava. Mas o mais perigoso era Filipe Belo e seus descendentes. E assim ele teve grandes descobrimentos e fez várias conquistas. Aqui está o rapaz, né? Então, ainda está jovem, e aqui está o fato que o levou até o poder. Ele era filho de Dom João I, mas o descobrimento se fez quando o rei era Dom Manuel. Esse quadro elucida tudo. Esse quadro é a morte de um rei. Olha, aqui está na cama, tentando levantar-se, mas não pode. E quem é que é? A morte do filho de Dom João II. Portanto, Dom João II era o rei de Portugal, vítima de um acidente aos 16 anos de idade, deixou Portugal sem herdeiros. Quando Dom João II faleceu no ano de 1495, perto do descobrimento das Américas, passou para seu primo e cunhado, Dom Manuel, filho do infante Dom Fernando e neto de Dom João I. Então, passa por Dom João II, depois Dom João II falece e ele passa oficialmente para o seu cunhado, que está aqui, Dom Manuel. Agora parece Dom Manuel. O de cá é Dom João. E voltamos a Dom João. Então, de Dom Manuel, de Dom João, passamos para Dom Manuel, que é cunhado dele, e ele vai passar para... Ele é filho do infante Dom Fernando e neto de Dom João I. Isso quer dizer que Dom João I tem muita importância na nossa história. E Dom João I é exatamente o pai de o infante Dom Henrique. Então, estamos terminando. Vocês vejam, então, que esse rapaz chegou a essa posição devido a uma, digamos assim, a uma falta de descendentes do rei legítimo, que é Dom João II, que passa para o seu cunhado, primo e cunhado, Dom Manuel, agora aparece o nome Manuel, que é filho do infante Dom Fernando, também jovem, e é neto de Dom João I. Neto, então, mas então ele não vai reinar, porque quem vai reinar é o neto, portanto, é Dom Manuel, e vai haver uma sucessão de Manuéis, de Joaquim, Manuel, Manuel e Joaquim, mas é Manuel, e o Brasil é de Dom Manuel. E aí, agora nós sabemos que, como é que é a história? Morre um, sem deixar descendentes, deixa para seu cunhado e primo, e esse cunhado e primo era filho do rei Dom Fernando e neto de Dom João I, chamado Mestre de Avis, que é pai, esse é neto, do infante Dom Henrique, Dom Henrique.
o navegador. A quem vai se dever a fuga dos templários de toda a Península Ibérica para saírem do risco, fugirem do risco de serem mortos. Assim, nós vamos terminar esse capítulo mostrando que o Brasil não foi descoberto, foi achado. E aqui está o momento do achamento. Aqui está o quadro. Vou passar 20 minutos. Aqui está o quadro. Pedro Álvares Cabral está em pé na nau de Dedenhiste e ele vê uma ilha. E a tripulação fica eufórica. Vamos ver. Na tarde do dia 22 de abril, não 21, no dia 21, o grumete lá de cima disse terra à vista. E eles se prepararam então, e só no dia seguinte, Pedro Álvares Cabral viu um monte de terra muito alto, depois outros menores e finalmente terra plana. Essa terra era coberta de vegetação, pois o Brasil era virgem, e foi chamado esse primeiro monte de Monte Pascoal, porque estava celebrando a Páscoa, a Semana da Páscoa. Os descobridores passaram por um intermezzo, ou seja, um estado intermediário, depois de terem nomeado a primeira porção de terra de Monte Pascoal, nomearam toda a terra de Terra de Vera Cruz. Então, assim nós temos Pedro Álvares Cabral aqui, apontando para o que ele viu. E aqui nós temos, ele continua a viagem e finalmente vai para onde ele queria chegar. Está sendo recebido pelo Samorim da Índia, que é esse personagem negro aqui, né? Na verdade, não é a Índia, né? É a África. O encontro entre Vasco da Gama e Anísio José Cabral foi anterior. Vasco da Gama é quem encontra o Samorim, e aí diz que Cabral vai ao encontro dele. Então, Cabral deveria, então, ter ido até as Índias, mas ele se desvia. Ele se desvia. E ele se desvia por quê? Ele se desvia porque ele sabe que existe terra. Aqui eles estão descendo da nau principal, que aqui vocês veem todo mundo na nau principal. Ali eles descem em barcos e, finalmente, aqui nós temos o momento mais importante, que é o motivo do nosso vídeo. Nós temos aqui o grande, o genial, erudito e literato Pero Vaz Caminha, encarregado pelo rei de escrever e dar notícias por escrito para que ficasse registrado na história. Aqui nós temos Pedro Álvares Cabral. Aqui em pé, aqui nós temos Mestre João, que é quem planejou toda a viagem, ou seja, perito em cartografia e navegação. E aqui do lado dele, numa atitude preguiçenta, nós temos Frei Henrique Soares de Coimbra. Então, aqui estão os personagens principais da data do dia 22 de abril, mas foi visto no dia 21 de abril. Cabral descobriu o Brasil no dia 22. Foi a que hora? Ora, pois. Então, no dia 21, o grumete percebeu sinais de terra, vegetação, aves, e no dia 22, Cabral finalmente viu. Este é o quadro célebre que mostra a reunião da elite que ia para poder levar 1.500 templários, que era o início apenas, saindo da Europa, fugindo da perseguição religiosa, para chegar até uma terra que Cabral sabia que existia. Por isso, não foi descoberto, foi achado. E por isso que o notável Pero Vaz Caminha, aqui está o mapa da época, está de cabeça para baixo, viu? Mas era comum. Então, Cabral sai de Lisboa e deveria contornar as costas da... Isso aqui é África, ele sai daqui, ele deveria contornar as costas da África e depois
vir para as Índias. Mas acontece que ele vai para a esquerda, porque ele sabe que existe um continente aqui à esquerda. Ele sabe. Por isso, não é certo falar-se de descobrimento, mas de achamento. Pronto. Agora até o próximo capítulo, até chegarmos à data de hoje, 7 de setembro, e nós vamos assim desvelando a história para vocês. E não sei que título darei a essa série, dos bastidores da história, ou a verdade histórica, mas achar não é descobrir. Então, até o próximo capítulo, e este será o primeiro. Boa visualização.